Meus irmãos, bom dia. Abramos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Eu vou ler os versos 12 e 13. Hebreus 4, versos 12 e 13. Peço que os irmãos ouçam, por favor, com atenção. Isso. Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, e sabemos que não há nada que possa ficar escondido do Senhor. Eis aqui, portanto, os nossos corações. O que nós pedimos a Deus é que no dia do Senhor, neste dia que o Senhor santificou, todo o nosso coração possa estar voltado para as coisas relativas a Deus, a Ti. Bem sabemos, ó Deus, que a nossa vida é perante a Tua face todos os momentos, mas hoje, ó Deus, é especial. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, para que Teu Santo Espírito possa nos ajudar a pensarmos mais e mais e nos encher do Senhor nesse dia. E aqui estamos, ó Deus, reunidos como igreja, para aprendermos um pouco mais a respeito do mundo que nos cerca, a respeito do Senhor, a respeito da Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, pois sabemos que nós dependemos de Ti e precisamos de Ti para tudo. Não conhecemos as coisas por nós mesmos, ó Deus, mas sim através da iluminação que vem do alto, pois Cristo é o nosso mestre, mestre de tudo, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, como vocês bem sabem, nós estamos aí explorando mundos, né? Nós estamos como astronautas, né? Como viajantes intergalácticos, mais ou menos isso, né? O que a gente está tentando fazer aqui é estudar um pouco de cosmovisão, apologética e evangelização, né? Evangelismo propriamente dito. Mas talvez vocês tenham percebido que desde as religiões canônicas, ou seja, o que a gente estudou no domingo passado, eu diminuí um pouco a nossa exploração nos mundos, ou seja, achei que seria oportuno, e pela instrução de outros irmãos também, nos aprofundarmos menos nesse mundo, isso é, explorarmos os seus biomas, né? Sua fauna, sua flora, e nós focarmos um pouco mais, de maneira prática, objetiva, sobre como nós podemos fazer a apologética e como nós podemos evangelizar estes outros habitantes, né? Eu acredito que essa dica que foi me dada foi boa porque o nosso objetivo aqui é focar realmente em missão, evangelismo. E talvez, se Deus permitir, em outra ocasião, a gente pode sim ter um estudo específico sobre cosmovisões, né? E aí a gente pode se aprofundar nesse mundo, né? E quem sabe conhecer até os seus abismos, né? Conhecer as suas cavernas, né? Para poder conhecer um pouco mais e saber dialogar com mais objetividade com eles. Então, quando a gente está pensando agora em religião canônica, eu quero só relembrá-los aqui, meus irmãos, que quando a gente pensa nisso, a gente está pensando naquelas religiões que possuem um corpo literário objetivo, específico, no qual aqueles que aderem este corpo de textos, eles entendem que aquele texto é a única regra de fé e prática, ou pelo menos a principal. Então, assim como o cristão, nós, né, protestantes reformados, entendemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, né, outros também entendem que os seus textos também são a única regra de fé e prática. E eu comentei no domingo passado
que existe uma vantagem e uma desvantagem quando nós tratamos das religiões canônicas. A vantagem é que nós temos ali o elemento, né, nós temos o objeto de estudo deles, e também pode ser o nosso, no qual nós podemos analisar de forma bem objetiva. E se nós, porventura, encontrarmos alguma contradição, seja ela interna ou comparando ela com algum outro texto, a gente pode ser mais, como eu posso dizer, mais eficiente nesse processo apologético para posteriormente, né, apresentarmos o evangelho para essa pessoa. Aí, mais uma vez, eu repito aqui, irmãos, né? A gente precisa fazer uma distinção entre apologética, ok? E evangelização. Na apologética, eu tenho um diálogo por meio do qual eu defendo minha fé e muitas vezes eu apresento uma perspectiva procurando demonstrar que a fé dessa pessoa não se sustenta a partir da visão de mundo dela. E então, fazendo com que ela não tenha mais um telhado, ou se você preferir, não tenha mais base sobre os seus pés, eu apresento então o evangelho como a alternativa verdadeira, ou seja, com a cosmovisão que de fato expressa a realidade como de fato ela é. Ok? Então a gente faz isso, a gente apresenta o evangelho para essa pessoa. Algumas pessoas talvez querem mais detalhes, a gente faz o uso da apologética, mas sempre será o evangelho que vai transformar esse coração. É claro, no Espírito Santo de Deus, por meio do evangelho, né? Então, até aí tudo bem? Religiões canônicas, nós não trataremos de todas elas, mas nós tratamos, como vimos no domingo passado, sobre o Islã. E vocês viram que o Islã afirma que, ou melhor, o Corão afirma que ele é um corpo literário, ou seja, ele é uma revelação, e essa revelação está em conformidade com aquilo que veio antes, que é o quê? A Torá, né, e o Evangelho. Só que nós vimos que o próprio Corão, ele afirma coisas que são totalmente contrárias ao Antigo Testamento e ao Evangelho e ao Novo Testamento. Ficou claro isso? Então, como é que um texto pode dizer que está em conformidade com aquilo que veio antes, sendo que suas próprias palavras diz diferente disso? Ok? Então, isso, mais uma vez, não é evangelismo. Isso é o quê? Isso é apologética. A pessoa pode ser levada à reflexão e pensar, realmente, isso não faz sentido. E aí então você faz o quê? Então deixa eu mostrar para você o que realmente, o que é verdadeiramente palavra de Deus, a revelação de Deus. E você prega o evangelho para a pessoa, ok? Agora, nós vamos falar sobre uma outra religião canônica, que é o catolicismo. E aqui nós temos várias formas de aproveitar essa religião. Por quê? Porque, sob certo aspecto, ela é talvez a que mais está próxima de nós, não é verdade? Apesar de eu ter um pouco de dificuldade, assim, ela está mais próxima de nós. Por quê? Porque assim como nós sabemos, né, que os dados estatísticos mostram que tem não sei quantos por cento de protestantes, nós sabemos que na prática, essa grande porcentagem é o quê? Não é protestante de verdade, não é... Sei que é difícil falar isso, mas não é crente de verdade, porque eu tenho certeza, o último censo foi o quê? Foi 36%, vocês se lembram? É assim, é um número gigantesco, né? Eu fico imaginando se houvesse de fato, vamos imaginar que de fato seja 36% de evangélicos. Eu acredito que o Brasil seria completamente diferente, né? A gente sabe que na prática não é. Então 40%? 43%? Então mais ainda, né? Então assim, da mesma forma, e aí tem os dos católicos, quantos por cento que é? A porcentagem? Entendi. Mas vamos imaginar que existe uma porcentagem esmagadora aí dos católicos também. A gente sabe que na prática, muitos católicos não são o quê? Genuinamente católicos, no sentido de que eles de fato aderem à Bíblia deles, e depois a gente vai ver que não é somente a Bíblia, né? Como a única regra de fé e prática. A gente sabe que na prática não é assim, ok? Então, por isso que eu tenho um pouco de dificuldade em dizer assim, né, os católicos, né? Mas nós sabemos, né, que existe na nossa cultura, né, essa aderência por um catolicismo assim mais, como é que a gente pode dizer, mais amplo ou aberto. 56,7%,
56,7. Olha, eu vou falar sobre a minha experiência. Eu lembro que, quando eu era adolescente, meus pais diziam que eram católicos, então, por tabela, eles diziam que eu era católico também, mas eu lembro que eu não ia quase nunca na igreja. Alguém teve essa experiência semelhante? Eu lembro que eu só ia na igreja de domingo, quando meu pai me prometia que depois a gente ia comer hambúrguer. Aí eu ia mesmo, eu lembro disso, né? Meu pai falava comigo, a gente vai na igreja e depois a gente vai comer hambúrguer. Mas isso era muito raro. E geralmente isso acontecia quando as coisas estavam feias lá em casa. Então eu lembro de ir no máximo, assim, talvez, quando eu criança e adolescência, talvez umas 4 vezes no máximo, assim, entendeu? Então eu acho que essa é a realidade de muita gente. Eu não estou dizendo, tá, irmãos, que não existem católicos que são verdadeiramente praticantes. Existem essas pessoas, né? Mas eu acho que não é bem assim na prática, não, né? A maioria, na verdade, se diz católico, mas por uma questão cultural, né? Pois bem, o que a gente vai trabalhar aqui, meus irmãos? Como eu falei para vocês agora há pouco, que o nosso objetivo não é nos aprofundarmos agora, né? Eu mudei o objetivo um pouco, né? No conceito ou na cosmovisão, seja de qualquer perspectiva, e aqui no caso específico, a cosmovisão católica, eu achei por bem tentar trabalhar pelo menos três princípios a respeito do catolicismo, ou trabalhar de forma paralela ou aquilo que eles defendem, ok? Eu acho que se nós tivermos uma boa base em relação a esses 3 princípios aqui, a gente vai poder dialogar com eles de forma mais precisa, né? E talvez vocês estão se perguntando assim, ali não tem, nós não estamos falando sobre imagens, né? Por quê? Porque se você entender bem isso aqui, você vai ver que a veneração ou a dulia de imagens, não vamos falar sobre adoração de imagens porque eles entendem que não é para adorar, ou adorar santos, ok? Se na prática é adoração ou não, a gente vai discutir depois, mas eles não falam adoração aos santos, aos anjos, eles falam veneração, né? Ou então respeito, enfim. O ponto é que isso é uma doutrina ou uma perspectiva que é derivada de algum desses pontos aqui. Okay? Então, por isso que é interessante a gente analisar isso aqui, por uma questão de tempo e acho que por uma questão também de ordem. Okay? Primeiro, entender isso aqui. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui é a questão do princípio formal. O princípio formal é aquilo que muitos teólogos falam a respeito do período da Reforma, que haviam 2 princípios principais na Reforma, que é o princípio formal, que é o princípio da autoridade, que foi discutido, e o princípio material, que é a justificação pela fé, que a gente vai ver aqui também, que foi os principais assuntos, se podemos dizer assim, durante a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, né? Que é a Reforma Católica. Tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. E eu sei que quando a gente pensa sobre a questão do princípio formal, da autoridade, a gente tem que tentar entender isso à luz da perspectiva nossa e à luz da perspectiva da Igreja Católica. Autoridade. Por que é bom a gente pensar nesses 2 aspectos? Para a gente também não falar de forma equivocada sobre aquilo que a gente entende sobre a autoridade, ok? Primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que quando nós falamos sobre autoridade, nós não estamos dizendo que nós desconsideramos a tradição, ok? Isso é muito importante. O cristão reformado, protestante, ele não exclui ou não considera a tradição como algo que, ou melhor, ele considera a história, a tradição, como autoridade. O protestante considera, mas de uma forma diferente do que a Igreja Católica considera como autoridade. Nós entendemos, e esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui, a Escritura, a Palavra de Deus, os 66 livros, é o quê? É a norma normans. O que significa? É a norma que esclarece ou explica todas as outras normas. Ou seja, ela é aquela que tem a autoridade máxima. Você ia falar uma coisa? É comigo? Não? Ah, não, beleza. Ou seja, a autoridade superior para nós é o quê? Deus falando por meio da sua palavra. Agora, nós consideramos a tradição como autoridade, mas não com o mesmo peso que as Escrituras, ok?
Porque se nós negássemos a tradição, nós teríamos que negar os nossos símbolos de fé, por exemplo. Por quê? Porque existe um legado aí. Mas por que nós entendemos que a autoridade dos nossos símbolos de fé é legítima? Porque ela está em conformidade com as Escrituras. Ok? Então é importante nós dizermos o seguinte, olha, nós cremos na autoridade da Sagrada Escritura, nós cremos na autoridade da tradição, mas entendemos que existem pesos diferentes aí. Ok? Isso é muito importante. E nós entendemos também que dentro da nossa corrente, da nossa perspectiva, a gente também dá um peso maior àquilo que nós entendemos como a igreja falando ao longo dos séculos. Eu não quero aqui fazer a comparação com o magistério, mas é importante entender que Deus deu à igreja mestres, certo? Mestres que possuem em si uma capacidade maior, evidentemente, para o quê? Para poder interpretar a palavra de Deus. Então a gente precisa entender que também existe essa liberdade. O problema é quando defende-se que apenas estas autoridades têm a interpretação legítima sobre os textos bíblicos. Então isso significa que todos nós podemos sim interpretar a Bíblia e muitas vezes interpretar a Bíblia melhor em um ponto específico do que o mestre. Ok? Deu para entender? Então vamos lá. Eu falei que nós entendemos que existe uma autoridade maior que a Sagrada Escritura, né? Deus falando por meio da Sagrada Escritura. Lembrando aqui que os nossos símbolos de fé ensinam que a autoridade da Bíblia, ela está em pé de igualdade com a autoridade do próprio Deus, porque a Bíblia é o quê? É a própria palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala conosco, é Deus falando conosco. Tanto é que você vai encontrar passagens bíblicas, onde no Antigo Testamento é assim, ó, o Senhor diz. Aí Paulo vira e fala assim, ó, a Escritura diz, citando justamente aquilo que o Senhor disse no Antigo Testamento. Então há um peso aí, há uma autoridade superior, que é a palavra de Deus. Nós entendemos assim, existem pesos distintos em relação à tradição, em relação a outros documentos, enfim. Já a Igreja Católica, ela entende que existe um tripé, ok? Existem 3 autoridades que elas estão, na prática, em pé de igualdade. Mesmo que o católico afirme que a Sagrada Escritura está acima de todas elas, você percebe que na prática não é bem assim. Então você tem a palavra de Deus como uma autoridade, a tradição como outra autoridade e o magistério da Igreja Católica como outra autoridade. Ok? Vocês conseguiram perceber a diferença? Nós damos valor à tradição, nós damos valor a autoridades que foram chamadas para interpretar a Bíblia, mas não possuem o mesmo peso que o quê? Que a palavra de Deus. Enquanto que na Igreja Católica Apostólica Romana, você vê uma equiparação na prática dessas autoridades. Ok? Por mais que você leia lá no Catecismo da Igreja Católica, que eles coloquem a autoridade da palavra acima de tudo, você percebe que na prática não é assim. Ok? Por que na prática não é assim? Até porque muitas vezes eles se utilizam dos pais da igreja e outras pessoas para defender uma prática que não tem respaldo a quê? Na Sagrada Escritura. Então você percebe que eles dão peso sim para a tradição. Ok? Então quando a gente está falando sobre questão do princípio formal, nós estamos falando sobre a autoridade. Qual é a autoridade máxima aqui? Nós entendemos que é a Bíblia. E isso pode desencadear uma outra dificuldade, ou um outro problema. Por quê? Porque vamos imaginar agora que a Igreja Católica defenda que a palavra de Deus seja de fato a autoridade máxima. Então eles estão de acordo conosco, certo? Mais ou menos. Por quê? Porque o nosso cânon não é o mesmo cânon que o quê? Que o deles. E aí o que acontece? Nós temos então 66 livros por parte dos protestantes e nós temos quantos livros? 72 livros por parte da Igreja Católica. Então a gente tem que pensar assim, olha, e aí? Como é que a gente faz? E aí eu lembrei da pergunta foi a Lohane? Foi você, Lohane? Que mais ou menos uns 3 domingos atrás, você falou assim, ó, e os apócrifos, né?
e os apócrifos, que os católicos vão chamar de deuterocanônicos, né? Por que deuterocanônicos? Porque faz parte do cânon e num segundo momento, vamos dizer assim, num segundo momento que eles são apresentados. Então vamos lá, deixa eu tentar trabalhar uma coisa aqui. Quando você conversa com um católico, ele vai dizer para você que, na verdade, a igreja sempre reconheceu ou sempre viu aqueles livros ali como parte do cânon, ok? Muitos vão falar isso com você. Que livros que eu estou falando? Esses livros que nós chamamos de apócrifos, né? Que é Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, enfim. Eclesiásticos, né? Sabedoria de Salomão, vamos lá, beleza. E aí, só que quando você olha para a história da igreja, você percebe que não é bem assim. E se você estudar a própria literatura católica, e se você pegar uma enciclopédia católica, vocês vão descobrir, vocês vão perceber, que não havia uma definição do cânon na Igreja Católica até o Concílio de Trento. O Concílio de Trento aconteceu em 1545, e se não me engano foi até 63, né? Até 1563. Não havia definição, isso você vai encontrar na própria literatura católica. Então, como é que nós vamos falar sobre um cânon específico, antes disso, sendo que a própria literatura católica afirma que a definição efetiva do cânon foi o quê? Foi no Concílio de Trento. Ou seja, 16 séculos depois, ou 15 séculos depois, do fechamento do cânon, pois o cânon fechou no primeiro século. Ou seja, no primeiro século, os autores escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, e ali termina o quê? A revelação especial e objetivo de Deus. Termina ali, tá? Estão dando para acompanhar até aqui? Ok. Só que qual que é a grande dificuldade? Sem entrar muito nisso, porque eu quero mostrar para vocês que existe uma forma melhor de estudar esse assunto. Quando você conversa com um católico, ele vai falar assim, olha, não, a gente entende que esses livros devem ser entendidos como inspirados, porque eles se encontram, quando nós olhamos no Antigo Testamento, em uma versão chamada Septuaginta. Então, enquanto nós entendemos que existe uma tradição chamada Tanar, né? É a dos judeus, né? Enquanto nós baseamos o nosso Antigo Testamento no texto massorético, não vou entrar nesses detalhes aqui, os católicos, eles assumem a Septuaginta como o quê? Como livro, com autoridade, inspiração do Antigo Testamento, ok? Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso é muito importante. E nem sempre isso é trabalhado com a devida atenção. A Septuaginta, meus irmãos, ela tem mais de uma versão. Existem códices diferentes. Ou seja, códice significa um conjunto de manuscritos, ok? Existe a Septuaginta numa versão, vou dizer assim, vou colocar entre aspas aqui, tá? Com um códice alexandrino, o códice vaticano e o códice sinaítico. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque vocês vão perceber que existe uma incoerência com o cânon da Igreja Católica. Por quê? Porque quando você pega essa Septuaginta, entre parênteses aqui, só para facilitar as coisas, tá, meus irmãos? Quando você pega a Septuaginta alexandrina, você encontra alguns livros ali, certo? Além daquele que nós conhecemos na nossa Bíblia. Quando você pega o do Vaticano, você encontra também alguns ali, mas diferentes do primeiro. E quando você vai no sinaítico, nós temos aqui então, alexandrino, Vaticano e sinaítico. Eles não têm os mesmos livros, ok? Um falta Macabeus, outro não tem Macabeus, um tem uma coisa, um não tem outra coisa, ou seja, não é igual os apócrifos. E quando você tem a Bíblia da Igreja Católica, você não tem nem, ou seja, os livros que estão ali não se faz presente da mesma maneira em nenhum desses. Ou seja, é uma miscelânea dos três. Deu para entender? Sim ou não? O que eu quero que fique bem claro, aí eu vou deixar, Lorena, tá, Lorena? O que eu quero que fique bem claro, quando eles afirmam que é a Septuaginta, a pergunta que você tem que fazer é qual Septuaginta? Porque não existe nenhuma Septuaginta que tem somente aqueles livros que eles acrescentaram. Por quê? Porque quando você analisa as três principais, ou falta um ou falta outro. Eles pegaram, escolheram alguns específicos, nós não sabemos os critérios, mas não se encontra de forma objetiva em nenhuma dessas, em nenhum desses códices. Deu para entender?
Ok. Lorena. Bom dia. É uma pergunta rápida. Está falando só dos apócrifos ou de todos os livros da Bíblia Católica? Vocês falam nessa Septuaginta? É. Então, tem todos os outros, tem os livros que nós entendemos como inspirados. Mas agora, quando nós falamos dos apócrifos, que eles chamam deuterocanônicos, né? Você pega, por exemplo, Alexandrina, falta um, eu não lembro de cabeça aqui, tá? Mas vamos supor que falta Macabeus, né? Aí o outro tem Macabeus de 1 a 4, tem terceiro e quarto Macabeus. Aí tem um outro lá que, por exemplo, assim, não tem sabedoria de Salomão. O que eu quero deixar claro é que a Septuaginta que eles defendem, ou seja, ou melhor, o cânon do Antigo Testamento da Igreja Católica, esses livros que eles escolheram, alguns se fazem presentes na Alexandrina, alguns se fazem presentes na Vaticano, alguns se fazem presentes na Sinaítica, mas nenhuma delas tem exatamente aquele cânon. Deu para perceber? Então eles escolheram alguns de forma aleatória, escolheram algum deles e estabeleceram a Septuaginta como o cânon deles. Mas que Septuaginta é essa? Porque ela não existe naqueles moldes. Deu para perceber ou não? Não existe a Septuaginta daquela maneira. Eu sei que é um pouco difícil, mas eu espero que o pessoal tenha entendido. Não entendeu ou entendeu? Fala agora. Deu? Então tá bom. É muito mais complexo, meus irmãos, na verdade, quando a gente entra nessa questão da formação do cânon. É por isso que eu gosto de usar uma outra estratégia. Eu gosto de fazer o seguinte, vamos assumir que o cânon que vocês defendem é o verdadeiro. Então, ele precisa ser o quê? Coerente. Concordam comigo? Ele tem que ter informações verídicas. Somente sobre salvação? Não. Nós entendemos, que até mesmo as informações históricas são o quê? São verdadeiras. Por quê? Porque toda a palavra de Deus, ou somente partes da Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Antes de você falar, deixa eu só concluir aqui. Então a gente vai pegar um texto bíblico, né? Por exemplo, Judite 1:1, que diz assim, era o 12º ano do reinado de Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive, a grande cidade. Qual que é o erro aqui? Oi? Nabucodonosor era rei do quê? Da Babilônia. Judite 1:1. Olha, o argumento que eu estou querendo... Olha a linha de raciocínio, eu quero que vocês entendam. Eu estou assumindo que o cânon deles é o quê? O verdadeiro. Como ele pode ser verdadeiro se ele tem uma contradição interna, sendo que a Escritura ensina que Nabucodonosor era rei do quê? Da Babilônia. E agora eles estão dizendo que o livro de Judite diz que Nabucodonosor reinou sobre os assírios em Nínive. Ele vai repetir isso, ele vai dizer mais coisas, ele vai dizer, esse texto vai ser citado outras vezes. Eu vou dar a resposta dos católicos daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou ouvir o Herbert. Talvez você vai me responder mais para frente aí, mas o que se ouve falar que os católicos justificam isso é quem vai determinar o cânon? Quem tem autoridade para determinar o cânon? Isso é uma pergunta que eu acho que é muito difícil de responder, né? E a segunda questão é o seguinte, questão de infalibilidade. Eu acho que é infalibilidade. Assim. Isso aí. Ou inerrância, né? É isso, a inerrância. Eles evocam também que as outras questões formais, como o magistério e a tradição, são inerrantes. Nós acreditamos que elas não são inerrantes, que elas são errantes, né? É isso mesmo? Como é que a gente responde isso daí? O que eu pude conversar com os católicos, que de fato praticam, né, é que nem tudo que a igreja estabeleceu é inerrante, entendeu? Uma bula papal não é necessariamente inerrante. Quando o Papa fala ex cátedra, aí é diferente, entendeu? Aquilo deve ser aceito como palavra de Deus. Mas eles não entendem que toda a tradição, todos os escritos, por exemplo, dos pais da igreja são inerrantes. Mas existe um espírito ali, porque eles entendem, os católicos entendem que a revelação não cessou. Mas pelo Papa, por exemplo, e pelo magistério, Deus continua falando através
da igreja, entendeu? Eles não entendem como existe uma inerrância, não. Que eu falo na tradição, né? Então, essa que é a dificuldade. Por exemplo, não sei se os irmãos sabem, durante muito tempo, a Igreja Católica defendeu o limbo, né? Isso aí foi descartado recentemente assim, né? Alguns anos atrás isso foi descartado, um tempo atrás foi descartado. Mas por quê? Porque não era uma doutrina oficial. Então, às vezes, gera essa dificuldade, sabe, Herbert? O que é, de fato, palavra de Deus e o que não é? Olha uma coisa curiosa, meus irmãos. Se eu não me engano, foi em 1962, que teve o Concílio Vaticano II, né? Existem pessoas na Igreja Católica que são sede-vacantistas. O que significa? Que eles entendem que desde 1962, desde o Concílio Vaticano II, não tem Papa. Você sabia disso? Está vacante, ou seja, não há Papa, porque eles consideram o Concílio Vaticano II uma heresia. Olha só, isso é interessante para você, só para deixar claro que essa unidade que os católicos afirmam, ela não existe na prática, tá bom? Existe contradições internas. Eu estou falando isso, olha só, meus irmãos, o meu professor de grego é católico, ok? O meu professor de grego é católico e ele tem uma visão liberal sobre a história de Adão, por exemplo. Só que o termo liberal não se encontra dentro da Igreja Católica. E ele mesmo me disse, e ele mostrou um documento, depois eu posso compartilhar com os irmãos, que existe uma liberdade de interpretação dentro da Igreja Católica, que muitas vezes não pode ser ensinada de púlpito, mas você pode defender. Então você pode negar a historicidade de Adão, ok? Você pode negar a historicidade de Adão, ele é um mito, ele é uma representação, mas ensinar isso é uma outra coisa. Mas você pode crer nisso. Isso é uma doutrina católica. É por isso que existe o sede vacantistas também, entendeu? Que eles dizem que não pode ter isso, entendeu? Esse é um posicionamento. Então observe, o negócio não é bem assim como é apresentado para nós, né? Aqui. E aí o meu professor fala assim, eu vou te converter. Eu falo assim, não, eu vou converter você. Ele fica falando comigo, né? Enfim. Mas aí tá vendo, irmãos? Só um detalhe, talvez vocês, não sei se eu criei escândalo aqui agora, né, meu professor católico, mas o cara sabe de grego, o cara sabe de hebraico, o cara sabe de aramaico, hieróglifo, ele sabe cuneiforme. Ué, eu não posso aprender com ele, não? Toda a verdade é a verdade de Deus, né? Então, eu tenho aprendido com ele sim, mas só línguas, tá? Só línguas, tá? E o que os católicos pensam, né? Que aí é uma oportunidade para evangelizar também, né? Enfim, apologética, tudo bem. Deu para entender aqui? Qual que é a resposta católica? Olha só, isso é tão sério que a resposta católica é o seguinte: o gênero de Judite não é um gênero histórico, é um gênero de sabedoria, é um gênero poético. Então, quando está falando aqui sobre Nabucodonosor reinando sobre os assírios em Nínive, qual que é a defesa deles? A defesa deles é o seguinte: Nabucodonosor aqui tem que ser visto como um inimigo superior, não é o Nabucodonosor propriamente dito. E assírios, segundo eles, era justamente o principal inimigo daquela época, e por causa disso, Judite cria essa, como é que eu posso dizer? Essa ponte entre esses mundos. Então você tem que interpretar isso aqui não de forma literal, mas de forma o quê? Simbólica, poética. Mas qual que é a dificuldade disso? Ou seja, qual que é a dificuldade dessa defesa católica? Porque um gênero textual, meus irmãos, ele tem o quê? Para você definir um gênero textual, ele tem certo o quê? Ele tem certas propriedades e estruturas internas. E quando você lê o livro de Judite, não tem o quê? Você não tem respaldo para dizer que ele é um livro poético. Então você pega, por exemplo, o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes fica claro para nós que é um livro histórico? Sim ou não? Quando eu digo histórico, eu estou dizendo o gênero dele. Ele, é claro, foi escrito no tempo e no espaço, tá? Mas ele é o quê? Ele é o quê? É um livro poético, sapiencial, de sabedoria. Está claro ali, está evidente ali, ok? Mas quando você pega o livro de Judite, você não pode defender que é um livro poético, porque a estrutura dele é o quê? Histórica, ok? Então, vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Muitas vezes não compensa você chegar nessa questão. A gente pode depois, Herbert, chegar e sim, né? Porque que acontece? Enquanto nós defendemos que a igreja reconheceu a autoridade dos livros canônicos, a igreja católica afirma que, na verdade, não é que eles reconheceram, eles estabeleceram, né? Quais seriam.
Ou seja, através da autoridade católica, eles estabeleceram o que era e o que não era a palavra de Deus. Depois a gente pode entrar nisso, mas eu quero só deixar claro que você não precisa entrar nisso. Pediram para mim ser assim, bem objetivo e prático na apologética. Então eu prefiro assumir, então, o cânon deles e mostrar a incoerência dentro do cânon deles. Deu para entender, mais ou menos? Então, quando você conversar, por exemplo, lá com uma pessoa, né, que é católica, então você fala assim, não, então, eu tenho uma dificuldade com o texto de vocês, né, com o cânon de vocês, por causa desse texto aqui, ó. Esse é um exemplo, né? Olha só esse livro de Judite aqui. Você pede para abrir, você pede para ele pegar a Bíblia, pega a sua Bíblia lá. E aí, porque talvez ele pode achar, né? Não, esse protestante aqui, ele está pegando uma outra Bíblia, não é possível, né? Aí você pega o texto dele, e só um detalhe aqui está verso 1, meus irmãos, mas dependendo da Bíblia que você abre aí, pode acontecer que não está no verso 1, porque também existem diferenças, ok? Mas eu estou pegando aqui a Bíblia de Jerusalém. Pode falar, Simon. Pastor, meio que uma pergunta, mas até para deixar claro também, o que você falou aí sobre a sua preferência, né, de entrar assumir a visão da pessoa, né, para mostrar as incoerências dentro da visão dela, é lembrar que isso é apologética, né, não é evangelização. Exatamente. Porque é importante ter essa definição, né? Exatamente. Porque isso aí é tirar, é o que você falou, né? Tirar o telhado da pessoa para colocar outro, que é Cristo Jesus. Isso aí. Então, assim, de fato é bom não confundir isso, porque... Com certeza. Beleza. Então, vocês entenderam aqui? Deu para entender? Você pede para a pessoa, lê para ela e fala assim, olha, como que você interpreta isso aqui? E ela pode falar, realmente é complicado. Ou então ela pode falar, não, aqui é uma questão de gênero. Mas existem elementos aqui nesse livro para a gente dizer que é um gênero poético? Deu para entender? Ok? Esse é um ponto importante. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Que é 2 Macabeus 15:38. Diz assim, olha só como no finalzinho lá de Macabeus 2, né? Se eu fiz bem, de maneira conveniente, uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente, de modo medíocre, é isso que me foi possível. Vocês acham que um texto inspirado terminaria desse jeito? Eu tenho muitas dificuldades com isso. A resposta católica afirma que, durante o período grego, havia, aqui o helenístico, né? Já quase em transição ali para o koiné, você entende que aqui era uma forma humilde da pessoa concluir uma narrativa. Só que quando a gente pensa em um texto inspirado, meus irmãos, eu tenho muita dificuldade com isso aqui. Então é muito importante você perguntar para ele, você acha que um texto inspirado, ou seja, se de fato, 2 Macabeus é a palavra de Deus, será que ele poderia terminar assim? Se vulgarmente e de modo medíocre, é isso que me foi possível? Você encontra alguma linguagem paulina, alguma outra linguagem apostólica dessa forma? Terminando o texto dessa forma? Aí, um argumento que eles usam assim, mas o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele fala assim, olha, eu não lembro se eu cheguei a batizar outra pessoa, né? Ou seja, esse lapso de memória prova, entendeu? Que existe sim alguns detalhes meio, talvez estranhos para nós. Mas existe uma diferença entre um lapso de memória e você, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falar sobre algo medíocre, algo vulgar. Deu para entender? Sim ou não? Então é muito complicado isso. Então, quando nós falamos sobre autoridade, eu não fico entrando sobre como é que foi a formação do cânon, etc. Me parece mais objetivo, mais prático e mais eficiente você assumir o cânon da pessoa e mostrar as incoerências internas dentro do cânon dele. Ok? Deu para entender mais ou menos? Sim? Ok? Então tá bom. Até aqui, alguém querer fazer um comentário, uma pergunta, uma crítica? Pode fazer também, tá? O Zé levantou por uma fração de segundos a mais que você, Gabriel. Pastor, eu pessoalmente acho esse tipo de argumentação assim, um pouco contraproducente, porque essas contradições internas, com exceção desses argumentos que ele lançou aí, é possível você
para uma pessoa que é leiga, conseguir tirar. Por exemplo, nas nossas versões canônicas, nos livros canônicos que nós adotamos, tem alguns textos difíceis também, né? Sim. Como, por exemplo, Êxodo fala assim, lembra-te de mim, ó Deus, para meu bem. Para o quê? Para o meu bem. Êxodo falando assim. É uma fala difícil para nós, que entendemos que o servo de Deus é humilde, não pede Deus para lembrar das suas obras, né? Eu estou falando, são contradições difíceis para o leigo. Eu acho mais producente você apontar que o Novo Testamento não cita esses livros. Eu acho mais producente do que ir provar que o fechamento do cânon está de acordo com o testemunho dos apóstolos, do que tentar colocar essas... Porque é muito fácil de contra-argumentar. O problema é que o Novo Testamento não cita outros livros também. Ele não cita todos os livros do Antigo Testamento. Esse é o ponto. Entendeu? Então, assim, ele pode lançar isso para você também. Por exemplo, eu viro e falo assim, o argumento que você utilizou é o seguinte, o Novo Testamento não cita os apócrifos, certo? Mas o Novo Testamento também não cita todos os livros que nós defendemos serem inspirados. Então, por isso que eu acho que existe uma diferença entre textos difíceis e textos obviamente contraditórios. Nós estamos falando sobre uma realidade histórica onde Nabucodonosor não foi, em hipótese alguma, um rei da Assíria. Então, é uma coisa muito evidente. Eu concordo com você que existem textos difíceis, né? E a gente tem que trabalhá-los, mas o problema é que nós estamos tratando com um texto que ele não é meramente difícil, ele é patentemente uma contradição. Deu para entender a diferença? Entendeu? Eu concordo com você que tem que ter prudência, concordo mesmo. Tem que ter uma prudência, né? Tem que tomar um cuidado. Mas eu não acho, Zé, que é uma contraprudência, entendeu? Eu acho que existe sim espaço, e aí a gente vai entrar em outra oportunidade, que a gente se prepare para isso, que a gente ouça e não tenha medo, sabe, Zé, pode chamar Zé, né? É carinhoso. A gente não tenha medo de talvez estar equivocado, talvez ser refutado e a gente buscar novamente o quê? Novas informações, conversar com a pessoa. É isso que eu estou tentando mostrar para os irmãos aqui, que é o seguinte, meus irmãos, a gente vai estreitar laços com essas pessoas, entendeu? A gente vai buscar realmente criar uma amizade com essa pessoa. Mas a gente sabe que essa amizade, muitas vezes vai acontecer isso mesmo. Eu vou ter que recuar, vou ter que dar um passo para frente, um passo para trás. E nesse processo pode ser mesmo que a gente tem dificuldades ainda maiores. Mas a gente vai continuar o quê? Por amor àquela pessoa, tentar investigar, verificar de novo, testar e então apresentar de novo um outro argumento para ela. Deu para entender mais ou menos a diferença? Gabriel. Certo. Concordamos que o catolicismo romano ele é outra religião, certo? E um pouco polêmico, mas assim, que nem esclarecido nos nossos símbolos de fé, não os consideramos como irmãos. Só que a minha dúvida sobre a questão do remanescente fiel dentro da Igreja Católica Romana. Por quê? Temos as mesmas linhas históricas, apostólicas, viemos, assim, entre aspas, da mesma origem, só que, contudo, com o passar do tempo, com o passar da história, teve o desvio sobre a questão da tradição dos homens e adicionando coisas extra-bíblicas, né? Tivemos a Reforma Protestante e conseguimos sair desse desvio, graças a Deus. Só que a questão pode haver a conversão dentro da Igreja Católica Romana, considerando de que lá dentro, apesar de ser outra religião, tem ainda assim um evangelho, só que completamente alterado, distorcido, etc. Só que ainda, suponhamos, uma missa, um padre, ele prega em cima de um dos evangelhos, pega uma palavra assim, fiel, etc. E uma pessoa pode acabar se convertendo, etc. Depois acabar buscando mais. Minha pergunta é, pode haver outra conversão mesmo sendo outra religião? Desde que haja a leitura ou a pregação do texto bíblico, pode acontecer, porque eu me converti lendo a Bíblia. Eu li um texto bíblico. Oi? O próprio Lutero, né? Vamos pensar assim, né? O próprio Lutero, né? Acho que o grande ponto, Gabriel, é entender, e o argumento que eles utilizam, e não é bom, é eles afirmarem que havia uma igreja católica romana nos primeiros séculos. Não existia isso. Existia a igreja católica apostólica. Ela existia. É a sucessão dos apóstolos, né? Mas romana é outra história. Isso é bem posterior, né? Então, esse é o ponto. Tem mais alguém? Pode ir lá. Aí a gente... Pode ir. Está quase mesmo de distância aí, né?
Eu lendo um pouco sobre a história do cristianismo, eu percebi que, nesse momento ali da Reforma, a Igreja Católica, os líderes, eles decidiram, acho que teve esse concílio de Trento posterior, e que nele decidiu-se por acrescentar esses livros apócrifos, mas com a finalidade, segundo o texto que eu li, de se diferenciar dos protestantes ali que estavam nascendo. Isso também é um argumento forte, né, de que a intenção de se acrescentar esses livros nem eram tanto que são inspirados, mas para se diferenciar também, né? Mas aí tem um ponto importante que você tem que considerar o seguinte: isso vai depender da linha do historiador. Se você estiver olhando para um historiador talvez protestante, ele vai dizer que foi acréscimo, mas o historiador católico vai dizer que não foi um acréscimo, porque a igreja já reconhecia esses textos. Vou dar um exemplo, que aí eu acho que é um problema para o católico, né? Jerônimo, quando ele traduz o Antigo Testamento, ele traduz os 39 livros, 39 livros do Antigo Testamento? Sim, né? 39 livros do Antigo Testamento, mas ele acrescenta também os livros apócrifos. Só que ele tem tipo um apêndice, vamos dizer assim, ele diz assim, olha, esses livros aqui, eles são úteis para a igreja, ok? Eles têm uma função eclesiástica, mas ele vai falar isso, mas não tem o mesmo peso que os outros, ok? Então olha que curioso. Então é um problema, né? Mas esse é o ponto. Quando você pega um historiador católico, ele não vai dizer que foi acrescentado, mas que foi estabelecido. Então vai depender muito do historiador também, porque tem um viés, né, dele também, né? Agora, meus irmãos, eu acho que a gente vai, não sei se a gente vai conseguir todos, mas seria bom, é 11h10 que termina, né? Ou é 11? 11h10? Eu já ouvi muitos católicos falarem, eles usam o seguinte argumento aqui, ó. A transubstanciação é bíblica. Sendo bíblica, os católicos têm razão. Logo, o catolicismo é verdadeiro. Espera aí, o Herbert? Que é? Você, por favor. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, joia. É uma coisa que eu acho que é bom pontuar também, que eu acho que é uma dificuldade grande, até para a gente argumentar em algumas coisas, que é a questão o ponto-chave, né, o raiz, é a continuidade da revelação. Não é só que a gente está, né, olhando essa questão da tradição e tudo mais, dos concílios, mas para eles ainda está sendo feita revelação sobrenatural, né, divina, inspirada, porque, por exemplo, eu até pesquisei aqui, joguei aqui rapidinho no Google, que eu lembrava disso. Olha só, a Ascensão de Maria é de 1950 e a Imaculada Conceição é de 1854. Sim. Então, olha só, séculos e séculos depois, eles ainda estão declarando que, essa coisa aconteceu, mesmo que, assim, que contrarie a história secular, né? Sim. Eles ainda estão criando revelação sobrenatural e tudo mais. Eu, pessoalmente, assim, acho que é uma dificuldade muito grande isso, às vezes, de contrapor isso, porque a gente pode apresentar, às vezes, né, algumas coisas, por exemplo, Cirilo, Agostinho, falou contra dogmas e doutrinas que hoje são oficiais da igreja, e só que eles falam no sentido assim de, não, mas é porque na época, né, esses pensadores, esses eruditos, né, e teólogos da igreja católica, a igreja não cria assim na época. Então, eu pessoalmente acho que isso é uma dificuldade muito grande, às vezes, de tentar, né, bater nesses pontos. É por isso que eu entendo, e eu estou procurando demonstrar aqui, que acho que o melhor caminho é demonstrar o seguinte: se a revelação continua, ela tem que estar em conformidade com o que veio antes, correto? E se tem uma revelação me dizendo que Nabucodonosor foi rei dos assírios, sendo que antes é dito que ele é rei da Babilônia, então nós temos um problema. Quem que está falando aí? Deu para entender? Se a revelação continua, ela tinha que ser contínua, ela tinha que ser o quê? Coerente. Mas não há coerência. Esse é o problema. Esse é um exemplo de Judite, né? Existem outros aqui, meus irmãos, mas eu não achei melhor não trazer. E aí, voltando aqui, meus irmãos, é muito forte. Eu já vi muitos
e aqui eu pretendo ser bem rapidinho, eu já vi muitos católicos falando assim, olha, eu não vi nenhum protestante, talvez você encontre vídeos na internet, nenhum protestante explicando isso aqui. Aí eles pegam um texto de João 6, 53, 55, se os irmãos puderem abrir aí, né? Em João 6, 53 e 55, é dito assim, ó, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo. Toda vez que você encontrar isso na Bíblia, meus irmãos, é uma declaração solene e digna de toda aceitação, e é como se fosse assim, olha, preste bastante atenção, isso aqui é muito importante, é quase algo solene, né? Quase que um juramento, né? Em verdade vos digo. Isso aqui ajuda a interpretar quando o pessoal vira e fala assim, ó, em verdade vos digo hoje, 2 pontos. Estarás comigo no paraíso, né? Depois a gente pode trabalhar sobre isso depois, né? Que não tem fundamento, né? Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, né? A gente pode até continuar aqui, mas acho que tá bom. Versículo 56, que é quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, para a mente católica, aqui está sendo ensinado claramente o quê? Claramente a transubstanciação. O que é a transubstanciação? É que na ceia do Senhor, né? Ali tem a missa ali, você tem o pão e você tem o cálice, certo? O pão e o cálice se tornam, no caso o vinho, se tornam substancialmente, essencialmente, o corpo e o sangue de Cristo. Apesar dos acidentes, eles usam até uma linguagem aristotélica, né? Apesar de você estar vendo um pão ali, você está enxergando um pão, está enxergando o vinho, que é a parte acidental do pão e do vinho, né? Substancialmente, isto é, o que eles são, ontologicamente, é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Nós defendemos que o corpo e o sangue de Cristo são o quê? Ali, eles são o quê? Ali é espiritualmente, ali não tem uma presença física do corpo objetivamente e do sangue fisicamente. O corpo e o sangue representam, e é por isso que a gente costuma falar essa representação, né? Ou seja, nós temos ali de fato espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo. Há uma presença real, ok? Mas ela é uma presença espiritual, tá bom? Enquanto que eles defendem que existe uma presença ali física de Cristo, ok? Esse é o ponto. Aí nós temos também a linha luterana, mas a gente não precisa entrar outras linhas também dentro da perspectiva reformada, mas a gente não vai entrar aqui nesses méritos. Eu quero que vocês só entendam isso, né? Agora, será que esse texto prova mesmo? Foi muito legal, Deus me deu a oportunidade de pregar 2 anos em João, na igreja que eu estava. Eu fiquei 2 anos pregando em João. Às vezes eu pregava fazia um intervalo ali, né, para o pessoal não ficar tão cansado, né? Mas foram 2 anos. Pela graça de Deus, eu tive essa oportunidade. E eu percebi várias coisas. É muito legal isso. Quando você está lendo e tentando explicar, trazer para a igreja um livro, você começa a perceber coisas no livro, que você vai tendo familiaridade com ele. E se você pegar, olha só que interessante, você pega o livro lá no início, vamos pegar o Evangelho segundo a narrativa de João, e começa falando, lá no primeiro capítulo, né? Lá no capítulo 1, lá no versículo 4, fala assim, ó, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, eu quero que você comece a perceber que no Evangelho de João, muitas vezes, ou aquilo que Jesus falar, ou aquilo que outras pessoas pensarem a respeito de Jesus, vai estar claramente em uma linguagem figurada. E muitas pessoas, olha só, muitas pessoas vão interpretar de uma forma literal e Jesus vai ter que corrigir essas pessoas porque elas estão interpretando de forma literal e não de forma espiritual, correto? Então, por exemplo, eu acho que o primeiro texto mais claro que tem é Nicodemos e Jesus, né? Nicodemos e Jesus estão conversando e Jesus fala assim, ó, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fala assim, ó, como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí Jesus começa explicando, você é mestre em Israel e não sabe disso? Ou seja,
Ele apresentou uma verdade espiritual e Nicodemos interpretou uma verdade o quê? Literal. Observem, é um padrão. Capítulo 4, nós temos a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Olha só, a mulher samaritana. Nisto, versículo 7 lá, João 4, 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está falando de forma literal ou de forma espiritual? Olha a resposta da samaritana. Senhor, tu não tens como que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Ela interpretou de forma... Observe o padrão. Agora você desce mais um pouquinho. Lá no versículo 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Jesus está falando sobre uma comida espiritual ou literal? Como é que eles entendem? Olha lá. Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Tem um padrão que vai se repetindo constantemente. Jesus falando sobre realidades espirituais e o pessoal interpretando literal. Você vai encontrar isso no capítulo 5, mas como a gente não tem tempo aqui, depois a gente pode tratar até chegar no capítulo 6. Ou seja, se você percebe um padrão ao longo do Evangelho segundo a narrativa de João, onde Jesus está apresentando realidades espirituais, as pessoas entendendo de forma equivocada, ou seja, de forma literal, por que quando eu chego no capítulo 6, eu tenho que fazer justamente o contrário? Agora eu tenho que entender esse texto aqui como literal, sendo que nós temos uma nuvem de testemunhas, ou seja, um padrão em João, onde está sendo apresentado verdades espirituais e não literais. Então, pela graça de Deus, meus irmãos, eu fui percebendo esse padrão e vi, isso aqui não se sustenta. Por quê? Porque existem várias outras passagens também, nós sabemos que a linguagem ela é figurada. Jesus não está falando que o seu corpo e o seu sangue viram literalmente, se tornam literalmente pão e sangue. Isso por um padrão exegético, olha só, através do discurso apresentado no texto. Por que tem que mudar logo no capítulo 6? Sendo que você está tendo um padrão que se desenvolve, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, onde verdades espirituais estão sendo apresentadas e o pessoal está interpretando de forma equivocada. Nós podemos dizer que os católicos, eles estão como essas pessoas. E aí eu estava conversando agora com o César, né? O César perguntou para mim, né? Qual que é a sua possível dissertação? Né? Eu tenho de mestrado, eu tenho um plano A, mas o meu plano B seria justamente a doutrina da iluminação no Evangelho segundo a narrativa de João. Seria algo caminhando nesse aspecto. Por quê? Porque você percebe ao longo de toda a narrativa de João que se o Espírito Santo de Deus não iluminar a mente das pessoas, elas vão interpretar de forma equivocada. Então é por isso que várias vezes Jesus está apresentando verdades espirituais e o pessoal, como assim? E você vai perceber esse padrão. Chegando no capítulo 6. Então, no capítulo 6, eu entendo que eles estão equivocados por não perceberem que ali está se tratando de uma verdade espiritual. Eles estão como aqueles homens não iluminados pelo Espírito Santo de Deus, interpretando literalmente aquilo que é espiritual. Deu para entender? Beleza? Então tá bom. E depois tem um princípio aqui, material, que não vai dar tempo, né? Aí deixa para lá. Mas eu acho que aqui já deu para entender um pouquinho, bom, né? Então, Herbert e depois Renata. Aí a gente... Rapidinho. Tá. O maior problema da Eucaristia não seria com relação à adoração, porque o centro da adoração católica, né, o centro do culto da Igreja Católica... O mistério católico. Não é a pregação da palavra igual para nós. O centro da adoração para eles é a Eucaristia. Esse não seria o real problema, porque se entrar, igual você disse, na consubstanciação, os luteranos acreditam em uma coisa um pouco mais parecido com os católicos. Consubstanciação. Não, mentira. A gente que chama consubstanciação, mas nem mesmo Lutero deu essa terminologia. Só um detalhe importante. Tem um livro chamado Hermann Sass, Isto é o Meu Corpo, que é o livro usado no seminário luterano. E aí eles trazem ele traz esse esclarecimento. Eu não conheço tanto de luteranismo assim. Mas
A pergunta é essa, porque a gente não chama os luteranos de hereges e nem os consideramos não irmãos, né? Por causa da interpretação errônea deles com relação à ceia. Mas os católicos, o problema seria isso. Ou você acha que seria diferente o problema? Então, eu acho que é um grave erro. É um grave erro. Só para deixar claro. Só que o Lutero jamais diria que estava adorando o corpo e o sangue de Cristo. Agora, na perspectiva católica, observe, não há problema para eles em ter esse aspecto de adoração, porque você está adorando Cristo. Então, só entrando rapidinho aqui, existe uma distinção na Igreja Católica da latria, que é a adoração somente a Deus, e a dulia, que é a veneração dos santos, enfim. E tem a hiperdulia, que é uma adoração especial a Maria, ok? Na perspectiva católica, isso não é idolatria, porque eu estou adorando, não é meramente o pão, mas o próprio Cristo. Deu para entender? Então, na perspectiva deles, não é. Por mais que nós entendamos que seja um problema, na perspectiva deles, não é uma contradição, uma vez que eles assumiram que existe a transubstanciação. Deu para entender mais ou menos? E em relação aos luteranos, eu concordo, eles estão gravemente equivocados nesse ponto. Mas, se você perguntar, por mais que concordemos que na prática possa se tornar algo muito parecido com a adoração, eles não têm isso como dogma, entendeu? Isso como dogma. Não é um problema porque Cristo está sendo adorado. Nós não somos cristocêntricos? Para eles também na hora da ceia, porque Cristo está sendo adorado ali, entendeu? Eu sei que é diferente da gente, mas não é para eles um problema de contradição. Não é uma contradição, evidentemente, né, Renata? Eu queria, não sei se aqui na biblioteca da igreja tem, Mistério Católico? indicar o livro do Sproul, aquele Estamos Juntos. Estamos juntos? É muito interessante. O Sproul, ele é muito, assim, educado e respeitoso, e ele esmiuça, né, todo o panorama histórico dos concílios. O Sproul participava de um movimento anti-ecumênico nos Estados Unidos, e ele era um dos líderes, né, junto com MacArthur e tal. Um livro excelente, dá o panorama histórico, e aí ele fala, o grande problema dos protestantes é a adoração de imagens, mas existem coisas muito mais profundas, né, que nos dividem. Então, chama Estamos Juntos do Sproul. Estamos juntos, obrigado. Beleza, irmãos? Então, Bruno, pode fechar aqui? Beleza? Tá bom. Como é que é? Primeiro eu oro sem visitantes ou depois? Ou eu oro primeiro? Como é que é? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não é a primeira vez, né, Chiquinho? Você estava aqui outro dia, eu lembro, mas seja bem-vindo, Deus abençoe. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que é inerrante, é infalível. Te agradecemos porque o Senhor preservou esta palavra ao longo dos séculos e nós reconhecemos, ó Deus, como igreja, a autoridade dela. E nos ajude, ó Deus, a jamais nos desviarmos dessa palavra, que sempre permaneçamos firmes nela e sabemos que nós dependemos completamente do Espírito Santo para isso, ó Deus. Que o Senhor, que é o testemunho supremo, ó Deus, que testemunha ao nosso coração, que a palavra de Deus, a palavra, a Bíblia, é a Tua palavra, sempre nos oriente, ó Deus, e nos ajude a anunciarmos também, ó Deus, àqueles que não conhecem a palavra do Senhor, a verdadeira palavra. Nos abençoe no restante desse dia, Deus, e prepare os nossos corações para o culto logo à noite, onde a Tua palavra será pregada, orada e cantada. É no nome de Jesus, o Senhor da igreja, que nós oramos. Amém. Deus abençoe.